Amém. Vamos chamar aqui o pastor Fábio para estar conosco. Enquanto ele vai se aproximando, o que a pastora Elô falou aqui, né? Você está de quarentena, você não está de férias de Jesus. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Se envolva com pessoas que vai edificar a sua fé neste momento que você está passando, né? Eu hoje estava comentando com uma pessoa que para mim, a única coisa ruim na quarentena foram, infelizmente, né, as mortes e a crise econômica que está se estabelecendo, mas em nome de Jesus não seremos abalados pela fé. Mas quantas coisas, vamos tirar proveito de coisas boas também. Mais tempo para reflexão, mais tempo com a sua família, mais tempo com Deus, mais tempo para se cuidar, mais tempo para se avaliar, né? Então, comece a tirar coisas boas das suas palavras, coisas boas do seu momento. Viva cada momento intensamente, né? Porque o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. Amém? Glória a Deus. A Yasmin até colocou aqui um versículo, Lamentações 3:21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Glória a Deus. Isso aí, gente, vamos participar. Coloque aí, né, comentários. Participe. Amém? Glória a Deus. E neste momento nós vamos receber, né, um pastor lindo, abençoado, né? Mas que, porém, lindo, abençoado, gatíssimo, topetudo. Qual é o topete dele, lindo? Porém, bem casado. Queridos, o pastor Fábio, né, o líder, pastor presidente da comunidade Cristã Semeando Vida. Hoje nós vamos fazer algo que eu coloquei para ele diferente. Hoje nós vamos fazer uma entrevista. O pastor Fábio tem 20 anos de ministério pastoral, 30 anos de conversão. Então eu falei para ele, nossa, tanto conhecimento, tanto seminário, tantas escolas, tantas coisas. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, um pouquinho de cada coisa. Amém? Então, eu vou deixar ele falar com vocês aqui, né, cumprimentá-lo nessa noite, e depois nós vamos começar as nossas perguntas e respostas. Boa noite, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar e toque em cada um que está perto de você nesse momento, que a sua vida, que esse aparelho de telefone, que essa TV sirva como um veículo abençoador nesta noite. É muito bom poder estar com vocês. Nós estamos presentes no corpo, porém presentes no coração, e a nossa esperança é que grandes coisas o Senhor Deus esteja realizando em sua vida, e que o Espírito da verdade, o Espírito de poder possa encher esse ambiente e fortalecer, edificar, construir algo muito lindo na sua vida, ok? Então, estamos aqui da comunidade cristã Semeando Vida, vai nosso abraço bem forte para cada um, como informei para os irmãos, nosso grupo de transmissão, um decreto do nosso prefeito Marcelo Crivella foi embargado por um juiz, então não podemos nos aglomerar neste tempo, mas temos a expectativa que tudo se normalize, então possamos cultuar o Senhor juntos, em comunhão, e assim prosseguirmos rumo ao alvo, como disse o Paulo, para o prêmio da soberana vocação. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Então vai ter aqui um perguntas e respostas, mas, né, é óbvio que eu me preparei aqui, não vou ficar a ver navios, né, para que então esse tempo de perguntas e respostas, esse bate-papo, ele possa fortalecer a tua vida,
tirar dúvidas, edificar aí o teu coração. Amém? Amém, queridos. Então, nós vamos estar aqui fazendo algumas perguntas, mas você pode também mandar a sua pergunta para que possamos fazer um novo bate-papo através da pergunta que você enviar hoje. Se possível, vamos responder. Se não, né, porque já temos umas perguntas aqui feitas, nós podemos pegar todas essas perguntas e dúvidas de hoje e estar fazendo um outro dia aqui para respondê-las. Amém? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o pastor Fábio é: Pastor Fábio, como lidar com a tristeza? Hoje nós temos visto tantas coisas acontecendo, né? Tantas mortes, tanta gente doente, tanta miséria, enfim, o mal tem assolado o mundo, né? E isso tem muitas das vezes nos abalado, nos estado triste. Como fazer, como lidar com a situação, com a tristeza? Então, a tristeza é uma das emoções mais complicadas para a gente lidar. Geralmente, ela ocorre quando a gente compreende uma ameaça para a nossa felicidade, algo que vai nos causar algum tipo de dano, né? Ela pode estar relacionada ao medo, à ansiedade. Então, essa sensação interna que é a tristeza, é óbvio dizer que ninguém gosta de sentir. E a pergunta é como então lidar com a tristeza, já que mesmo que a gente não deseje senti-la, ela é parte presente na vida de qualquer ser humano. Porque uma coisa é a felicidade, porque a felicidade trata de uma condição, né? A tristeza é um estado, né? Você está de uma maneira hoje, você está de uma maneira 8h30 da manhã, né? E daqui às 8h40 você já está alegre. Você pode estar triste 1h da tarde e 1h05 da tarde você já está alegre. A gente passa por essa oscilação e é algo natural. Mas é importante a gente lidar com a tristeza adequadamente, para que essa tristeza, que tem que ser um choro que dura uma noite, ela não se perpetue. Porque qual é o conceito de depressão? É a tristeza contínua, uma tristeza muito estendida. Então, se hoje a gente passa por um momento de tristeza, assim, algumas horas a gente passa por um momento de tristeza. Essa tristeza, ela precisa ir embora em um determinado momento. E a importância dessa pergunta, creio que tem aí um olho do furacão para a gente avaliar. É que toda a sensação que nós temos internamente, ela tem 3 origens. Ou ela tem origem na nossa psique, na nossa alma, ou ela tem origem no Espírito Santo, uma origem divina, ou essas percepções que a gente tem, essas sensações, esses sentimentos podem ter também uma origem demoníaca, ok? Então, lidar com a tristeza invariavelmente indica que a gente precisa identificar essas origens para que a gente possa trabalhá-la de maneira adequada. Por exemplo, os homens de Deus, quando estavam tristes, eles colocavam aquela tristeza diante de Deus, eles expunham suas dores diante de Deus. Então, eles estavam focalizados em trabalhar isso no altar de Deus, expor a alma deles para Deus, porque eles entendiam que de Deus vinha essa solução, ok? Agora, entenda, quando você identifica que, por exemplo, como a Bíblia fala claramente, que existe uma tristeza, segundo a Deus, que opera um arrependimento para a salvação. Então, até o próprio Deus também opera muitas vezes, gerando tristeza em nós, para que a gente se arrependa e a gente possa tomar as devidas ações para corrigir o nosso comportamento, para corrigir a nossa rota. Então, quando eu percebo que uma tristeza é
humana, é algo do nosso cotidiano, né, eu vou colocar aquilo no altar de Deus. Quando eu percebo que uma tristeza é um ataque do adversário, eu preciso então combater aquela tristeza. Quando é uma tristeza que ela vem para corrigir o meu caminho, para Deus me levar a uma determinada direção, eu preciso então interagir com Deus para que Ele possa ir direcionando o meu coração, a fim de que a minha alma possa voltar a um estado, né, de tranquilidade, ok? Então, resumindo, uma tristeza vem do inimigo, é um ataque do adversário, né? Você sofreu uma situação, aquilo te deixou triste, o inimigo então ele vai potencializando, energizando aquilo, vai fomentando, vai dando mais força àquela tristeza. Você tem que se posicionar e dizer: não basta, em nome de Jesus, que a alegria do Espírito Santo está em mim, o poder de Deus está em mim, ok? Essa tristeza, ela na verdade é fruto de que um pecado que eu cometi, Deus está me trabalhando, me fazendo sentir triste, para que eu volte para a santidade, volte para a pureza. Então você vai se achegar a Deus, vai orar quanto a isso, vai expor o seu coração. Então saiba de que a fonte de tudo que a gente precisa para as resoluções dos nossos conflitos, dores, tristeza e tudo que está relacionado a essa realidade, você vai encontrar na presença de Deus, porque ninguém conhece mais da alma humana do que Deus que a construiu. Tá bom? Espero que eu tenha sido claro, né? Glória a Deus. Então vamos para uma outra pergunta. Como eu falei, nós vamos fazer uma mistura aqui de perguntas, ok? O inferno não é um castigo exagerado da parte de Deus? Então, esse assunto ele é discutido já há muitos e muitos anos. Inclusive, existem algumas religiões que não acreditam no inferno. Alguns creem na aniquilação da alma, ou seja, quando a pessoa morre, o corpo dela vai para a terra, a alma e o espírito, então, serão aniquilados, é como se eles nunca tivessem existido. Outros creem no aprimoramento através de algum determinado castigo, né? Um purgatório, certo? Isso vai então possibilitar a pessoa a então herdar o reino de Deus. Em outras religiões você tem também aqueles que acreditam na reencarnação, certo? Em que a alma vai passando de corpo para outros corpos, enfim. Então você tem aí uma série de pensamentos distintos, tanto no segmento, diria, cristão, certo? Como também em outras religiões. Mas o cristão, ele tem como o seu guia a palavra de Deus. Ela é a expressão do que Deus pensa, ela define todas as coisas, tanto no âmbito terrenal quanto no âmbito celestial, tanto as coisas da terra quanto as coisas espirituais. E ela diz claramente que o inferno é real. Ela diz lá no livro de Apocalipse com toda clareza, e todos aqueles que não receberam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não guardaram a sua palavra, essas pessoas serão atormentadas pelo século dos séculos. Então alguns acham, como pode um Deus de amor atormentar, criar um inferno para que essas vidas, essas pessoas e os demônios também sejam atormentados eternamente. Olhe bem, nós temos que, como criaturas de Deus e como discípulos de Jesus, que ter absoluta certeza que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, por mais que em algum molde do meu raciocínio, na minha forma de pensar, eu possa chamar, mas isso é um castigo grande demais, não sou eu que vou definir como Deus criou as coisas, não sou eu que tenho que definir as estruturas de Deus, a personalidade de Deus, o caráter de Deus, não. Independente daquilo que eu ache, é a Bíblia que define a verdade. E a Bíblia diz que existe um inferno, a Bíblia diz
que todos aqueles que estão debaixo da ira de Deus e todos os demônios que são geralmente conhecidos como aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, a Bíblia diz que eles estarão sendo lançados no inferno, ok? Que mais precisamente é o lago de fogo e enxofre, chamado em Apocalipse da segunda morte. Glória a Deus, aleluia. Espero estar esclarecendo algumas coisas aí para os irmãos. Quem sabe os irmãos tinham alguma dúvida sobre isso, e hoje Deus deu a oportunidade de estar falando sobre isso. Agora, uma pergunta muito atual, assim, para a nossa geração, para a nossa época. Eu acho essa pergunta assim, muito importante, porque isso acontece muito hoje em dia conosco, até porque a sociedade hoje se modificou de uma forma tal, facilitando mais a nossa vida e as informações que nela contém. Então, essa pergunta é uma pergunta que vai te ajudar muito com a resposta. Pastor Fábio, como orar sem se distrair? Gente, é horrível. Às vezes você está orando, pastor, e vem uma coisa na cabeça, aí você bota um louvor lá para adorar o Senhor e o WhatsApp toca, né? Aí você quer ver quem é, aí você está ouvindo um hino, achou legal, você quer postar aquele hino. Então, o tempo inteiro, se a gente deixar, né? E acontece muito, ou só acontece comigo? Acho que acontece, né? Hoje acontece muito isso, até porque quando você começa a orar, você começa a lembrar de várias situações que você tem para resolver e para orar, e você quer anotar, enfim, são diversidades de informações que ficam o tempo todo na nossa mente. E isso traz uma distração no momento que você quer se concentrar para orar. Quais as estratégias, o que fazer, o que eu posso criar para que eu não me distraia, pastor? A palavra de Deus diz que nós encontraríamos o Senhor se o buscássemos de todo o coração. Isso nos remete à ideia de foco, nos remete à ideia de intensidade, de prioridade. Nós vivemos em um tempo de muita correria, tudo é muito rápido, tudo é muito agitado. Você chega no restaurante, a comida tem que sair rápido, você tem aí os drive-thrus, você tem aí os fast food, que é tudo muito rapidinho. Então a gente vive realmente muito influenciado para essa realidade da agilidade, né? Eu sou um profissional da área, mas é muito fácil a gente perceber que a nossa vida tem sido moldada por essas questões. Nós temos sido influenciados por essa questão de muita agitação, muita velocidade, né? Mas a criança já nasce hoje com o celular na mão, jogando um joguinho online, aquela coisa toda. Então, é um grande desafio a gente conseguir manter uma devocional onde a gente possa realmente agir de acordo com esses critérios bíblicos, como a gente vê o próprio Jesus, quantas vezes ele se retirava, ia para um lugar à parte e ali ele orava. Então ele usava um planejamento para que ele mantivesse a sua relação com o Pai, mantivesse a comunhão com o Pai, e assim ele poder deslanchar no seu ministério, cumprindo sua vocação, a sua chamada, seu destino, a sua missão, né? Então, quando a gente fala de foco na oração, a gente tem que parar para destacar dois pontos que são os seguintes. Primeiro, existem as distrações externas, certo? A distração externa é, por exemplo, alguém que lhe telefona, uma televisão que está alta, um filho que vai chamar você. Essas são as distrações externas. Então, quando vamos tirar o nosso tempo com Deus, a nossa devocional, vamos fazer um culto no lar, nós temos então preparar aquele ambiente, vamos nos planejar, porque afinal nós estaremos nos encontrando com Deus. Essas influências externas, elas acredito que sejam até mais fáceis de lidar. Agora, existem influências internas, está ligada ao nosso temperamento, à nossa personalidade, como é a nossa estrutura psicológica.
emocional, o momento que a gente está vivendo. E o que a gente percebe é que, neste momento, nós precisamos, em primeiro lugar, pedir a ajuda do Espírito Santo para aquele momento de oração, porque essa nossa dependência, ela está ligada a não uma dependência no sentido de inércia. É óbvio que todo cristão que anda com Deus, ele precisa ter isso em mente. O nosso esperar em Deus, nosso aguardar em Deus, a nossa dependência, ela é ativa. Então parece estranho, né, que uma dependência é ativa, mas a gente precisa combinar essas duas coisas. Eu dependo de Deus, mas eu preciso fazer a minha parte, né? Então eu vou procurar gerenciar os meus pensamentos e vou trabalhar de forma que eu tenha uma maior facilidade de lidar comigo mesmo. Vou te dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer. Sabe, às vezes, como eu oro, quando eu sinto que eu estou muito agitado, eu vendo meus olhos. Que isso, pastor? Exatamente. Por quê? Eu tenho a tendência de me distrair com as coisas que estão ao meu redor, porque eu sou uma pessoa agitada. Na verdade, sou extremamente agitado, diria, né? Estou em processo de alinhamento com o caráter de Jesus, com o fruto do Espírito. Então, eu vendo meus olhos, porque quando eu vendo meus olhos, eu não vejo nada que está ao meu redor. Até se eu abrir o meu olho, eu estou vendo escuro. Isso facilita o meu processo de foco. Outra coisa, eu pego um salmo, Salmo 23, eu leio aquele salmo e vou orando em primeira pessoa, vou ali falando com Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu pego o fruto do Espírito e leio o fruto do Espírito, a longanimidade. Senhor, me ajude a ser longânimo, Senhor, me enche de paz. Então a gente pode usar recursos para a gente trabalhar a nossa mente, o nosso coração, para a gente conseguir se concentrar em oração. Então, resumindo, distrações externas e distrações internas, ok? Então, distração externa, procure preparar o lugar que você vai estar orando, tirando seu tempo com Deus, lendo a palavra de Deus, né? Distrações internas, você pode usar uma leitura bíblica, orar em cima daquela leitura, pega livro de salmos, tem muitos salmos bons, excelentes para poder te inspirar, para poder te auxiliar. Outros textos bíblicos você pode ir lendo e você pode ir orando, tá bom? Fechar os olhos é interessante também, falar em voz alta facilita, tá bom? Porque inibe pensamentos intrusos, pensamentos que às vezes você nem sabe como surgiram, mas assim é a mente humana, uma espécie de montanha-russa, às vezes é um parque de diversão e às vezes é um atormentador também, não é uma atormentadora, mas em todas as coisas somos mais que vencedores com o auxílio de Deus. Amém, glória a Deus. Então, como eu falei com vocês, nós vamos fazer as perguntas bem diferentes aqui uma das outras também, para que a gente possa ter um conteúdo mais amplo, ok? E a próxima pergunta é bem interessante, que é: pastor, qual a diferença do céu, paraíso e do novo céu e da nova terra descrito em Apocalipse? Então vamos lá, amados. É muito comum a gente ouvir um cristão, um discípulo de Jesus, dizer assim: eu vou morar no céu. E a gente compreende qual é a intenção desse irmão, dessa irmã, e ele está se referindo ao lar eterno, o lugar que ele estará para sempre com Deus. Mas vamos refletir no que o Senhor Jesus falou ao ladrão, por exemplo, quando estava na cruz. Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, você estará comigo no céu. Então o Senhor Jesus foi claro: hoje mesmo. Aquele ladrão morreu, seu corpo foi sepultado, mas sua alma e seu espírito, né? Alguns que acreditam na alma e no corpo, né? Outros acreditam como nós, como eu creio, do corpo, alma e espírito. Então a alma e o espírito dele foram para o paraíso. Esse paraíso, ou céu, é um lugar intermediário.
essa pessoa já está consciente e ela já desfruta de comunhão com Jesus. Comumente, os evangelhos não acreditam que essas pessoas tenham acesso aqui ao nosso plano, por mais que eles possam estar em atividades nesse céu, mas eles não têm acesso ao nosso plano, ok? E essa pessoa vai aguardar, como no caso do ladrão à direita de Jesus, vai aguardar os eventos futuros, né? Vai aguardar o arrebatamento da igreja, milênio, todos os eventos das eras futuras. Quando no dia que Deus assim desejar, e todos o desdobramento dos eventos futuros se cumprirem, então aquela alma e espírito, ou aquele espírito, ele vai se unir ao corpo, então, após o grande juízo do trono branco, e todos estarão diante de Deus, certo? Deus vai criar novos céus e nova terra. Entenda bem, está descrito em Pedro, está lá em Apocalipse, novo céu, nova terra. Aí sim, será o nosso estado eterno, ok? Então, quando alguém morre agora em Jesus Cristo, ele fica no paraíso, ele fica no céu. Mas, após o julgamento do grande trono branco, após os eventos futuros, após o milênio, a terra vai ser transformada, Deus virá morar entre os homens. Deus diz muito claramente que ele vai gerar, ele vai formar para nós, vai criar para nós novos céus e nova terra. Então sim, viveremos para sempre com o Senhor no corpo semelhante ao de Jesus, ok? Então nosso destino final é o novo céu e a nova terra. Que propriedades vão ter detalhadamente, que tipo de substância, né? Aí eu não sei te dizer, querido, mas eu tenho esperança e creio que estarei lá, tá bom? Então, nosso destino final qual é? É o novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Amém, glória a Deus. Bom, nós não sabemos se vai dar para falar todas as perguntas, né, pastor? Porque são muitas, mas como eu falei, coloque aqui essas perguntas no chat, que nós iremos fazer um outro, olha aí, outro programa de televisão. Vamos fazer um outro momento para que possamos responder. Quem sabe você vai tirar dúvida de muita gente que também tem a mesma dúvida que a sua. E a próxima pergunta, ela é muito legal, mas eu quero fazer um comentário antes, que é sobre a tentação. Nós temos vivido esse tempo, né, de quarentena, de não estar em comunhão física com os irmãos, até porque nós não podemos estar na casa um do outro, né, por causa do vírus, do Covid, não podemos estar em lugares com muita gente, enfim, né, não tem shopping, não tem pizzaria, não tem um monte de coisa. E a gente acaba ficando realmente se sentindo um pouco assim isolado, independente de ser crente, evangélico ou não, né? Só que, infelizmente, algumas pessoas, elas são mais frágeis, mais fracas, ou não conseguem resistir, né, àquilo que vem sobre ela, apesar da Bíblia dizer que não vem tentação sobre nós que nós não possamos suportar, né? Mas são tentações, tentação é tentação, né? É o perigo. Tá aí o perigo para você cair, o labirinto do diabo, o funil, sei lá, o escorregão de Satanás, sei lá como você quiser falar do pecado e das quedas. Então temos vivido um tempo que essa pergunta se encaixa muito bem, será de uma dica assim, muito legal para você, de uma importância muito grande. E se você não estiver fazendo, comece a fazer hoje, né? Como, pastor, não cair na tentação? Então,
creio que é muito importante a gente definir o que é tentação dentro do nosso assunto. A tentação, ela pode ser traduzida da seguinte forma: é um desejo contrário ao desejo de Deus para nós. Vou repetir. É um desejo, me refiro agora ao coração humano, à mente humana, é um desejo que brota no coração dos homens, lê-se mulheres também, certo? Que não é de acordo com o desejo de Deus, com os propósitos de Deus. Primeiro que nós, muitas vezes, nós não decidimos ter aquele desejo. É um desejo que nasce na alma humana por conta de vários fatores. Pecado original, as influências sociais, a nossa cultura, tudo isso vai convergir para um tipo de formato da tentação. Porque tem um ditado comum que diz assim: cada um tem uma fraqueza, cada um sabe onde é o seu calo. A tentação de um é totalmente diferente do outro. Vocês já ouviram eu contar aqui, você que é da igreja, 3 irmãos foram subir no monte. E um disse assim: poxa, eu vou confessar para vocês minha tentação, minha fraqueza. A minha fraqueza é mulher, tenho dificuldade nessa área. O outro irmão disse: pô, minha fraqueza é dinheiro. Aí outro irmão disse assim: vou confessar também, a minha fraqueza é sair daqui e falar a fraqueza de vocês para todo mundo. Então, nessa ilustração, nessa historinha, ela retrata essa realidade que cada um tem um tipo de tentação. Às vezes a tentação do irmão é totalmente ridícula para nós, e a nossa é totalmente ridícula para com o irmão, ok? Mas todo esses frutos, na verdade, são a demonstração da corrupção das nossas raízes quanto à nossa humanidade, remetida ao nosso representante, que foi Adão. Deu-se então todo um desdobramento que levou à realidade que a gente vive hoje, essas tendências que a gente tem, ok? Então Jesus, ele foi muito enfático sobre a importância de não cair em tentação. Ele, por várias vezes, falou sobre essa questão, inclusive na oração modelo, ele nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação. Entenda que existe algumas questões ligadas ao cair na tentação. E eu creio que uma de principal destaque é que ela vai gerar uma problemática pessoal e muitas vezes até geracional. Eu entendo que é muito fácil para Deus perdoar. E eu acredito, isso é uma crença minha, tá? Que quando Deus fala tanto sobre a gente resistir à tentação, esteja mais ligado a tudo que a gente vai passar e não ligado à dificuldade de Deus perdoar. Porque se um pai natural da terra, uma mãe, perdoa facilmente um filho, uma filha, quanto mais o Deus de todo amor, de toda bondade, que morreu por nós. Então, é muito fácil Deus perdoar. Qualquer um que se achega a ele com um coração sincero e pede perdão, ele vai perdoar. Tanto que ele diz: qualquer pecado ou blasfêmia serão perdoados aos homens. Somente uma categoria de pecado não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um insulto, proferir palavras agressivas, palavras de determinado grau contra o Espírito Santo, certo? Então, para não cair em tentação, o que a gente precisa fazer é fortalecer as nossas premissas, vamos dizer, para a tomada de decisão. Vou falar de uma forma mais prática, certo? Antes da tomada de decisão, nós passamos por um processo que é um processo de desejo, ou um processo emocional, ou um processo psicológico. Então, para a tomada de decisão, nas nossas áreas de tentação, nossas áreas
conflito, realmente é algo desgastante que a gente passa internamente. Por quê? A tentação, ela diz assim, poxa, isso aqui é bom. Esse desejo, se você fizer, você vai ter o bônus do prazer, o bônus da alegria, né? Mas outra parte da gente diz o que? O nosso espírito, ministrado pelo Espírito Santo, vai dizer assim, olha, não faça isso não vai ser bom para você. Então as coisas estão colidindo dentro de nós, compreende? Há 2 homens, há 2 mulheres dentro de cada um, não é? Há um leão branco e há um leão negro dentro de nós. Se nós conseguirmos fortalecer esse leão branco, se a gente conseguir, né, fortalecer, estou me referindo à luz, tá? E o negro, estou falando em relação a trevas, tá? Esse é o sentido. Se a gente conseguir fortalecer esse leão branco, se a gente conseguir ministrar a nossa mente com a palavra, a gente se envolver em uma comunhão com Deus, comunhão com os santos, ouvindo boas pregações, o que você está fazendo? Você está fortalecendo a sua vida para, na hora da tentação, você estar mais nutrido, mais apto, mais qualificado, né, mais forte para a tomada de decisão certa. Porque a Bíblia diz o quê? Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não deixa que você seja tentado acima do que você pode suportar, antes com a tentação dará também o escape. Então, Deus não permite uma tentação além das nossas forças. E em termos muito objetivos, a gente vai ter que dizer um sim ou não à tentação. Mas às vezes, grande parte de nós vai querer alguma coisa. E às vezes você nem sabe por quê, simplesmente você deseja, simplesmente você quer. Mas quando você está bem nutrido espiritualmente, você vai ter mais facilidade para dizer não ao pecado. Então eu diria, como vencer a tentação? Nutrir-se o máximo que você puder, pois como atleta de Cristo, para vencer o seu oponente, você tem que estar em forma. Por exemplo, minha barriga está grande. Não dá para ver agora, estou no vídeo, né? Mas imagina, se eu for para lutar agora, estão dizendo assim, só se for para lutar sumô, né? Mas eu estou lutando aí, lutando e competindo num campeonato. Se eu não estiver bem nutrido, eu não tenho força para vencer o oponente. Eu posso até lutar por um período, mas vou acabar vindo a padecer uma derrota. Então, nutrir o coração é a palavra-chave para vencer a tentação. Oh, glória! Glória a Deus. E como nutrir? Vamos lá. Nutrir, você lendo a Bíblia, você escutando louvores, palavras de Deus, pregações. Agora, muito interessante também, nutrir a sua amizade. Com quem você anda, com quem você fala, amizades adequadas, com quem você anda, com quem você fala, com quem você se relaciona. Hoje em dia, muito mais virtualmente do que fisicamente, né, pastor? Uhum. Então, as pessoas aqui fizeram algumas perguntas. Vamos dar uma quebrada, o que o senhor acha? Você que é a mentora aí da entrevista. Então, vamos lá. A Rosângela diz assim: preciso ir para o céu, vida eterna com Cristo, como conseguir com tantas lutas? Ela precisa ir para o céu, sabe que precisa ir para o céu, lá para Cristo, ter vida eterna, mas como conseguir mediante tantas lutas? Resumidamente. Bem, nossa irmã Rosângela, Jesus, ele, para retratar a importância de um discípulo renunciar a tudo e seguir a sua trajetória para o êxito, para a eternidade, ele disse: quem lança a mão do arado não pode olhar para trás, porque se ele fizer isso, ele não é apto para a eternidade com Deus, não é apto para o reino dos céus. Então,
Se eu compreendo que há um melhor resultado, se eu compreendo que o caminho ele pode ser difícil, mas ele é proveitoso, cabe então uma decisão firme: eu irei até o fim, porque é a força mais poderosa que move qualquer estrutura é a decisão. Pode ser o demônio mais forte, a tribulação mais aguda, a maldição mais pesada, mas quando você decide, ninguém pode te impedir. Porque quando você decide de acordo com o propósito de Deus, certamente você terá o respaldo de Deus. Porque Deus ele tem muita coisa linda para a gente, mas Ele dá instruções para a gente. E a gente tem que seguir aquelas instruções. Eu sei que é difícil. Jesus disse que o caminho era estreito, mas é uma questão de sabedoria. Fazer o que é necessário ser feito para colher aquilo que a gente sonha. Cada dia vença um inimigo. Cada batalha seja focalizada. A cada amanhecer, saiba que a graça graciosa do Senhor está com você. Deus abençoe teu coração. Amém, glória a Deus. A Yasmin perguntou assim: qual a importância do cristão se posicionar neste mundo? Uma pergunta. Depois ela vem com outra pergunta, diz: acredita que Deus tem chamado a igreja a assumir a responsabilidade de um posicionamento frente ao mundo? Entendeu? Quer que eu leia de novo? Bem, eu não sei qual exatamente o conceito dessa palavra que você está usando, que é o posicionar-se, né? Eu teria que saber um pouco mais de detalhe, mas vou usar num sentido geral, que eu acredito que você está querendo dizer, que é o cristão se colocar frente ao mundo, frente a uns embates, né, espirituais, enfim, se colocar de maneira que deve se colocar de maneira a representar Jesus adequadamente. Então, sobre o posicionar-se, o Senhor Jesus sempre mostrou para os seus discípulos que custaria a vida dele toda andar no caminho, ou seja, ficar na posição adequada e trilhar a jornada cristã. O preço do discipulado é a entrega total do nosso coração ao Senhor Jesus. Quando perguntaram para Jesus quais são os principais mandamentos, ele disse: amarás a Deus e amarás ao teu próximo. Toda a lei e os profetas estão engajados nisso. E amar, segundo o conceito divino, não é somente uma questão afetiva, mas é uma questão comportamental, né? Se demonstra amor com ações. Não é só aquela questão daquele calor interno, daquele romantismo de alma. Amar ao Senhor indica guardar a sua palavra. Jesus, ele disse: vocês serão verdadeiramente meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Não estou falando aqui de perfeição, que perfeição não existe, ok? Estamos falando aqui de um esforço, da entrega total do nosso coração, porque eu acho que uma das orações mais difíceis para se fazer é: Senhor, seja feita a sua vontade. Porque a gente fala isso de boca para fora, mas a primeira pessoa que nos fecha no trânsito, acha que a gente xinga ela de idiota. Sendo que Jesus, ele falou contra essa situação. Amar ao Senhor, amar o seu próximo, guardar a palavra de Deus. Isso é posicionamento. Esse posicionamento não é só uma chamada para hoje. Deus sempre chamou seus profetas a se posicionar. Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Israel, meus filhos, eu quero vocês andando comigo, me amando de todo o coração. Isso é tomar uma posição adequada, né? Você vê que Deus chamou os reformadores, como Lutero, Calvino, pré-reformador, Wycliffe, homens que foram chamados para se posicionar e para influenciar pessoas, e hoje eles são referências,
eles doaram a sua vida e hoje nós temos aprendido com esses homens e aprendido principalmente com a postura de Jesus, que se posicionou contra todo inferno para nos dar vida e vida abundante. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Jorge diz aqui, pastor, estou em Cristo, pequei, morri. Vou repetir. Pastor, estou em Cristo, pequei, morri, perdi minha salvação. Bem, vamos lá. O que a Bíblia fala sobre o mecanismo da salvação, a maneira que Deus salva? A Bíblia diz o seguinte, que quando nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós nos vinculamos a Deus. Pela graça você é salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, ao ouvirmos a sua palavra, a Bíblia diz então que nós temos de graça essa salvação. O preço da salvação nenhum homem pode pagar grande demais. Ninguém consegue atender todas as exigências da justiça divina, da santidade divina. Foi por isso que Jesus Cristo veio, para morrer em nosso lugar, viveu sem pecado, foi concebido sem pecado, se entregou por nós, ressuscitou, ascendeu aos céus e hoje está à direita do Pai intercedendo por nós. Então a gente precisa compreender que alguém é salvo, não é por obras. As obras são a expressão da nossa salvação, da nossa gratidão, que a gente ama o Senhor. Ninguém consegue comprar a salvação com obras, é impossível, né? O preço da salvação é muito alto. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas quando nós recebemos a Jesus, a justiça que Jesus comprou por nós é então nos imputada, é nos entregue, ok? E hoje nós somos declarados justos ou justificados. Somos regenerados, que é uma coisa que acontece internamente. Nós somos vinculados a Deus, nós somos justificados por causa do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos lá. Então o cristão está caminhando com Deus, mas ele cometeu um deslize. E depois ele morreu. Olha bem, se você for pensar em termos gerais, toda hora a gente comete deslize. Porque você pensa, você intenta, né? Você acaba falando alguma coisa que não promove edificação, né? É claro que pecado é pecado. Pecado é pecado, ponto. Mas existem graus de pecado. Não é como a justiça vê as coisas. Por exemplo, alguém que cometeu um delito, de repente ele vai ter que pagar algumas cestas básicas. Mas o cara que cometeu determinado delito, por exemplo, um homicídio doloso ou algo parecido, ele vai receber um outro tipo de sentença, certo? Então, eu acredito que um cristão, ele perde a salvação dele quando ele apostata da fé. O que significa isso? Que ele internamente abandona o Senhor e decide viver uma vida pecaminosa. Por algum motivo ele abandonou o Senhor. Internamente ele abandonou o Senhor e fala assim: vou viver a minha maneira, cumprindo meus desejos carnais. Para mim, esse indivíduo não vai herdar o reino de Deus. Agora, um erro é diferente de uma apostasia, de deixar o Senhor, de decidir em seu coração abandonar o Senhor e viver uma vida de pecado, ok? Assim que eu acredito. Amém, glória a Deus. Então, queridos, eu queria ir para a última pergunta. Pode ser a última ou você quer responder mais? Então. Isso. Então, vamos... eu vou escolher aqui uma pergunta que eu achei muito interessante, muito importante para as nossas vidas. Que é: podemos perder
o Espírito Santo? O que você acha aí? Escreve aí no chat aí do YouTube. Podemos perder o Espírito Santo? Nós nos entregamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo, né, como nosso guia, como nosso intercessor, como nosso consolador. E agora perguntamos para o pastor, podemos assim perder o Espírito Santo depois de toda essa caminhada? Então, essa pergunta, ela tem a ver com o que eu acabei de falar. Primeiro, alguém pode sim perder a presença gloriosa do Espírito Santo. Como vamos provar isso na Bíblia? Eu vejo de forma muito clara, quando o salmista cometeu um pecado, alguns acreditam, né, que Salmo 51, feito por Davi, e como ele orou: não retires de mim o teu Espírito Santo. Se ele orou dessa forma, então ali ele estava debaixo a uma inspiração de Deus. Se ele ora para que não seja tirado o Espírito Santo, significa que o Espírito Santo pode realmente se retirar de uma pessoa. Mas eu vejo da mesma forma que a salvação, porque o Espírito Santo é o selo da salvação. O Espírito Santo só se retira de alguém que ele mora em nós somos casa espiritual. O Espírito Santo mora no cristão e ele tem uma série de funções em relação à nossa vida enquanto aqui na terra. Então o Espírito Santo só deixa essa pessoa, Deus só tira o Espírito Santo de uma pessoa quando ela abandona realmente o Senhor. Quando ela decide em seu coração, eu vou sair, não vou mais andar com Deus, e ela se envolve em práticas pecaminosas continuamente. Ela vive como um pagão, como alguém que não segue os princípios da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele realmente é retirado dessa pessoa. Amém. Vamos fazer uma pergunta de família agora, pastor? Vamos responder na parte familiar, na parte do casal, né? Que é o seguinte, essa pergunta aqui, segura aí você, casal que está ouvindo, aprenda aí com essa pergunta. Eu e meu esposo trabalhamos. Como administrar o dinheiro? Ok, essa é uma pergunta que eu acho muito legal, porque a percepção que eu tenho neste tempo de pastorado que eu trilhei, é que existe uma dificuldade muito grande para que os casais se relacionem adequadamente com essa questão de dinheiro. Então, cada um tem a sua forma de administrar e eu vejo muita deficiência nessa área. Por quê? Geralmente o homem é conhecido como o provedor, mas, dada o atual cenário, né, que a gente vive, geralmente o homem e a mulher trabalham. Às vezes o homem ganha mais, às vezes a mulher ganha mais. Então, nós temos, para responder essa pergunta, começar a caminhar nos princípios bíblicos que vão apontar para a maneira que a gente deve gastar o nosso dinheiro. Por exemplo, a Bíblia diz assim: para que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Então, ela já está falando aí de sustento. Então, Deus dá um valor para o homem, dá um valor para a mulher, e esse valor é para o sustento da família. A Bíblia também fala que o que a gente ganha deve ser parte investido na obra de Deus. E a Bíblia também afirma que aquele que consegue trabalhar, trabalhe para ajudar os outros, né? Então a gente tem aí um tripé, que é a obra de Deus, ajudar os outros e o sustento.
Né? Talvez você está pensando, pastor, as coisas estão tão difíceis, como é que eu ainda vou fazer essas 3 coisas? É o que a Bíblia está dizendo, irmãos, sobre a questão de como investir os nossos recursos, certo? Então, dada essa informação que a gente vai se fundamentar, agora a gente precisa pensar o seguinte, como hoje, geralmente, os casais se ajustam? Ele pensa assim, não, você paga a conta d'água e eu pago o aluguel, né? Tem outros que pegam e falam assim, olha, então vou dar para você administrar, a esposa você melhor para isso, a esposa melhor para aquilo, e cada um tem a sua maneira de administrar, certo? Entenda uma coisa, para mim, como a família, em especial o homem e a mulher, eles são vistos como uma única pessoa, as finanças, elas devem ser unidas. Esse é um dos fundamentos para administrar o dinheiro. Na prática, o homem ganha 1.500, a mulher ganha 1.000. O que vocês vão ter que fazer? Olhe bem, pega esses 2.500, que é 1.000, mais 1.500. Não é você pagar aquilo, outro pagar aquilo, não. Vocês, para mim, a forma adequada, matematicamente, certo? É óbvio que ninguém pode dizer o dinheiro é meu, porque o dinheiro é nosso, vocês se casaram. Vocês vão pegar aqueles R$2.500 e colocar na mesa e trabalhar primeiro com a união, que é o princípio bíblico da união, certo? Vocês são um, então as finanças elas precisam trabalhar de uma forma. Porque tem gente que diz assim, você compra o que você quiser. Para mim não é a forma adequada de trabalhar, não é. Porque não está trabalhando através do princípio bíblico da prioridade. Ok? Porque às vezes o esposo gosta de se vestir bem, ele acha que a prioridade que sobrou o dinheiro dele vai comprar um Nike. Aí o que faz a mulher? Anda igual uma bruxa, porque ele vai dar prioridade ao Nike dele. Então por isso o dinheiro não pode ser considerado de forma separada, o dinheiro tem que ser unido. Olha só, botou na mesa, quem tem que pagar? Tem R$2.500, vai pagar a conta de luz, vamos pagar isso, aquilo. O que sobrou? Quem precisa mais? É o filho? Porque às vezes o casal anda bonito, o filho anda de dente podre, com roupas muito ruins, né? Largado, porque aí o casal vai dar prioridade para ele, não dá prioridade para o filho. A prioridade tem que ser discutida no lar, com o dinheiro junto. Você está compreendendo? Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Pegou o valor, um ganha 1.000, outro ganha 1.500, uniu esses valores. Pagaram as contas. Primeira coisa, vai pagar as suas contas. Sabe por quê? Porque senão você está envergonhando o nome de Jesus. Está respingando em Jesus. Não é só quem adultera que está envergonhando o nome de Jesus, não. Porque quando alguém te vê e fala que tu é mal pagador, fala que tu é crente pilantra, tu é crente mal pagador. Então, às vezes a gente reclama que o cara adulterou, que o outro brigou, que o outro não sabe, o outro falou mal. Mas e as pessoas que falam que o crente é mal pagador, que é endividado, que está com o nome sujo? Qualquer um puxar o teu nome vai ver que está no Serasa. Você compreende? Então a gente tem que ter uma visão adequada. Temos que ser imparciais. Imparciais. O dinheiro sobrou quanto? Desses 2.500, pastor? Sobrou R$500. Quem está precisando mais? É o esposo? É a esposa ou são os filhos? Aí sim, para mim a forma adequada de se relacionar com o dinheiro é essa. Por quê?